ponto é que quanto mais você conhecer as armadilhas, mais você se prepara para lidar com elas. Existe um background técnico que você tem que ter para você ter dentro desse arcabouço ferramentas para lidar, e tem também uma questão que é leveza. Eu brinco que gestão de processo, gestão de projetos, gestão em si é metade arte, metade teoria. Porque teoria tá aí, se eu der um Gemini, der um GPT, um DeepSeek, vai aparecer tudo hoje. Agora, o que eu tenho que me aprofundar? O quanto eu tenho que usar? A mudança é algo não natural para as pessoas. As pessoas, se elas puderem ficar no status quo pro resto da vida, sem nenhum tipo de alteração, elas vão ficar, a maioria das pessoas. Olá, bem-vindo a mais um Francamente aqui na FM2S, o espaço onde a gente fala de carreira, liderança, tecnologia, negócios do jeito que eles são, ou seja, da maneira real, como acontece nas empresas. Sem floreio, só conversa franca sobre o que faz as empresas e as pessoas crescerem, evoluírem, acelerarem nas suas carreiras. Hoje o papo é com alguém que vive essa transformação de ponta a ponta e que entende muito, né, no fim de todo projeto, porque todo projeto é feito por gente, né? No final, são as pessoas que entregam os projetos, enfim, o resultado. Engenheiro da computação, gente de projetos sêniores, professor aqui também da casa e mentor, Alexandre Serrano. Alexandre, bem-vindo. E se você tivesse que fazer para poder detalhar o pessoal lá em casa, a sua Wikipedia pessoal, como ela seria? Perfeito. Obrigado, primeiramente, pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui na casa. É um motivo de muito orgulho, né, fazer parte do time. E aí, né, pensando na história, eu sempre gosto de pensar muito nessa questão. Eu sou um cara que sempre trabalhou muito próximo de tecnologia. Gosto do assunto, gosto do tema, gosto de estudar. Li pouco literatura fora de uma literatura técnica, né? Tem uma origem ali desde o técnico em processamento de dados, o que denuncia idade. É verdade. E sempre gostei muito. E fiz a minha engenharia, foi um curso maravilhoso, foi bastante de descobertas mesmo, você acha? Aí é interessante, né? Você fazer engenharia para se encontrar. Sempre tive uma habilidade muito forte de comunicação, que ela permeou tudo isso e sempre me dava alguns diferenciais. Fiz meu MBA em negócios, né, para poder dar um pouco mais de visão global, né, como líder, como para poder conectar nas necessidades corporativas, etc. Aquilo que eu fazia, de fato, saber como é que aquilo ajudava nos ponteiros de negócio. E também estou agora cursando, né, sou um candidato a mestrado em gerenciamento de projetos. Que legal. Uma área que você pegou toda a transição, né, o começo da parte de dados no Brasil. Perfeito. Começava ERP, né? Na sua época estava começando, assim, né? Verdade. E é interessante que, ó, eu peguei tão no comecinho que eu comecei meu processamento de dados em 99, então a gente falava do bug do milênio. Aí agora, 25 anos depois, a gente sabe, isso já não é mais assunto, é história, né? É engraçado a gente pensar que, por uma questão técnica, criou todo-se um movimento e muita gente ganhou muito dinheiro por causa disso naquela época também. Era revisar tudo, né? Que ia voltar para 1900. Eu tinha 15 anos, mas eu lembro do Buzz. Pegou Exato. Lotus 123. Lotus 123. Todo mundo fazendo as coisas em Access, lembra? Cara, que época maravilhosa. Ai, que medo. Bom, você começou nos cargos técnicos, né? E evoluiu para gestão. E hoje lidera portfólios e transformação digital. Uhum. Como foi essa trajetória? Sair da parte técnica, processamento de dados, engenharia de computação, até gestão de pessoas, a transformação digital, gestão de projetos? E eu acho que até foi um pouco acidental, sabe, Virgílio? Por quê? Eu sempre tive esse skill da comunicação, sempre fui muito piadista, isso me abriu portas, algumas foram fechadas por causa disso. Hoje mais ainda, né? Puxa! Hoje eu já tive alguns chefes que falavam assim, ó, você vai muito naquela lei do tipo, eu não perco a piada, mas eu perco o emprego. Ele já falou várias vezes que eu cheguei muito perto disso. Alguns chefes meus cansavam de falar isso. E por causa dessa característica da comunicação, quando eu comecei o meu estágio ali na Accenture, isso estamos falando também 20 anos atrás, eu era um tester, eu estava contratado especificamente para fazer teste de software e fazia bem, e fazia ali dentro dos conformes. Mas por causa dessa habilidade de comunicação, por certa vez, um dos gerentes do projeto ali me convidou para participar de uma reunião de modelagem de solução. E nessa oportunidade eu modelei, entendia do que estava sendo funcional, do técnico, ajudei o cliente, direcionei, fiz sugestões, saí de lá com um desenho de algo que deveria ser construído. E naquele momento eu nem chamava isso de escopo. Eu saí de lá, ok. Aí ele falou assim, e aí, agora voltamos para nossa mesa. Ele falou, legal, muito bom. Foi muito legal a reunião, agora me faz o cronograma. Neste momento, imediatamente entrei ali e fui pesquisar o que era um cronograma.
Até tinha uma noção, tinha tido contato isso na faculdade em alguns momentos, mas assim, de verdade, a gestão, organizar, decompor atividades, lançar no tempo era uma coisa muito longe da minha realidade. Eu era um demandado. Eu recebi uma missão, uma atividade normalmente curta ali, que era totalmente execuível em uma semana no máximo, e fazia. E fazia com excelência, não sei o que, tinha muito foco nessa excelência técnica. E aí o que aconteceu? Com o tempo, eu comecei a perceber que essa minha habilidade de comunicação, conciliada essa questão de você entender bem a necessidade do cliente e conseguir colocar isso numa linha do tempo, apresentando os riscos, as dificuldades, era uma carreira que casava uma série de habilidades. E aí entra a pecinha que faz toda a diferença. Pessoas. Claro. E assim, existem pessoas que elas são extremamente comprometidas, que elas entendem a necessidade do trabalho, que elas não se veem como uma pessoa, como uma peça que tem que ser empurrada. Muitos puxam. Esses são os melhores. Mas também temos que lidar com alguns que precisam de um estímulo diferente. Né? E eu falo que essa... E aí, assim, isso para dizer, né? Para dizer que o desenvolvimento da minha carreira ele foi nessa constância. Eu tinha um técnico bom, ok. De repente eu vi uma habilidade, dessa habilidade uma oportunidade e eu desenvolvi. Foi legal pra caramba. E aí, hoje com muito mais ferramenta, muito mais experiência, fica tudo mais fácil de ser conduzido. Eu tive uma experiência parecida com o que você tá falando. O primeiro estágio que eu fiz, um estágio pra valer, assim, foi no... Também denotando a idade, área de organização e métodos. OM. OM. Era chique, era clássico. Nossa. Ali, né? Era onde você enfiava os engenheiros que não eram da computação. E aí a gente tinha que olhar os projetos, né? Era uma época onde tinha área de TI no banco, era um banco, área de TI, área de negócio, e nós éramos a interface. Então tinha gente de projeto, foi a primeira vez também, isso nos idos de 2005, mais pra frente. Foi a primeira vez que eu vi, aí tinha um pessoal, ex-Promon, tinha sido contratado pelo banco, porque eram os caras que comandaram o planejamento, né? O projeto da Itaipu, com experiência. Eu não sabia nada do que era o PMBOK. Pra mim era difícil decompor. Eu acho que é um desafio isso, né? Cara, você falou do cronograma, eu tive um déjà vu. Assim, também não sabia nada. 8 dias, 8 horas, sei lá o que era. O que é duração? O que é esforço? Não, mas se eu colocar o nome da pessoa que ela entende que ela tem que... Não, ela não entende. Você tem que orientar. Tem que conversar com ela, estabelecer acordo. E a estimativa, sou eu que coloco. Não é você, é ele. Senão ele se compromete. É muito... WBS. Você sabe que até numa época eu encontrei assim, isso aí é pra dar uma sacudida. Em relatórios de consultoria, no começo da minha carreira, encontrava sessões dentro de um report que um falava de WBS e o outro de EAP. Aí você fala assim, a única diferença é o idioma, né? O Work Breakdown Structure ou estrutura analítica do projeto. Não, eram sessões diferentes, conteúdos diferentes. Caraca. Porque é engraçado a gente falar que quando a gente fala do gerenciamento de projetos, parece ser um conhecimento muito comum, fácil. Não, ainda hoje. E isso daí é que a gente sabe, né? O próprio turnover, a dinâmica do mercado, ela torna um conhecimento dinâmico. Toda vez a gente tem que trabalhar muito a base, etc. Isso é muito comum. Eu, sinceramente, gosto muito. E pelo fato de estar imerso, a gente vê coisas incríveis o tempo todo nesse sentido. Mas é difícil, é o que você falou. Porque, pelo menos pra mim, via teoria, beleza, faz sentido e tal. Agora que você vai pra... É aquela coisa que é fácil quando você tá vendo a aula e difícil pra caramba quando você vai aplicar. É muito difícil. A minha percepção é essa da gestão de projetos. E é engraçado porque assim, poxa, você monta um cronograma lindo, planejado, conciliado, as interdependências, os marcos, então, nossa, dá até orgulho. Dá vontade de imprimir, colar na parede e falar que coisa maravilhosa. Só que o mais engraçado é que ele dá errado sozinho. Eu não preciso de ninguém. Se você não tiver um trabalho proativo, intencional, organizado, vai dar errado. Nossa, é desesperador. Desesperador. Bom, quais foram as viradas de chave na sua carreira, aqueles momentos em que você percebeu que a técnica sozinha já não bastava? Legal. Sabe, recentemente eu estava conduzindo um projeto e assim, era uma empresa com baixa maturidade em gerenciamento de projetos. Quando a gente fala isso de baixa maturidade, significa que eles tinham dificuldades em replicar processos, em entender algumas terminologias do próprio gerenciamento de projetos, algumas fases que são muito... são essenciais. Não vou falar que são básicas, mas são essenciais. Elas fazem parte desses rituais. E aí, quando eu comecei a atuar, e isso é uma questão assim que sempre os especialistas vão ter muita dificuldade, é simplificar o teu conhecimento de tal forma que ele conecte com a necessidade.
Eu tenho muita dificuldade disso. É uma coisa que eu tenho que me policiar, senão eu viro o professor Pardal, começo a falar de coisas que não tem absolutamente nada a ver com o contexto. Voltando, nesse momento, sinceramente, eu fiz um cronograma conceitual. O que é um cronograma conceitual? Os meus professores do mestrado agora estão querendo me bater. Se eles estão me ouvindo, eles provavelmente vão ficar muito chateados. Por quê? É um cronograma que você não necessariamente estabelece ali as datas, as responsabilidades, as durações para você fazer o controle ali de percentual de completude na régua. Não é. É um PowerPoint onde você sequencia ali, faz uma timeline suficiente para você fazer uma boa condução, uma boa comunicação. Porque se você viesse com todo esse pragmatismo, toda essa complexidade, e ainda que no meu QG, no meu quartel-general, fazia essa gestão, você se desconectava da execução. Então ali é engraçado. Assim, isso para mim é uma virada de chave. Porque você vem se preparando, você vem se qualificando, você vem, tira uma porrada de certificação, faz pós-graduação, participa de congresso, etc., lê os standards, aí você chega uma hora e fala assim, cara, é o simples, é o básico do básico que vai funcionar bem. Mas eu acho que para chegar nessa, eu acho que a grande diferença do profissional especialista, muito bom, a experiência, a bagagem, a autoconfiança que você ganha fazendo várias vezes, sim, permite você entender para cada situação o que vai usar, o que não vai usar. Eu brinco que gestão de processos, gestão de projetos, gestão em si é metade arte, metade teoria. Porque teoria tá aí. Se eu der um Gemini, der um GPT, perfeito, um DeepSeek, vai aparecer tudo hoje. Agora, o que eu tenho que me aprofundar? O quanto eu tenho que usar para não virar... Porque eu lembro, assim, os primeiros projetos que eu acompanhei, tinha aquele Gantt Project, que era o project grátis, tal, que a gente usava. Aí o cara me perguntava várias coisas, eu falava, não, eu tenho que fazer isso aqui. Aí ele me falava que não dava, tal, aí eu não tinha um argumento, eu falava, tá bom, mas então faz isso, porque isso é o mínimo que precisa. Eu não tinha conhecimento. Eu pegava o livro, o cara não queria fazer nenhum livro, então não faz nada, né? Tipo, beleza, não quer fazer, não faz, e dava sempre errado. Como você conseguiu, como um profissional que tá começando consegue trabalhar nisso? Não dá, né? É experiência, né? Eu acho que a experiência foi errar bastante, errar gostoso, sabe? Então que você se dá conta, assim, quando você fecha o dia que você só fez coisa errada e depois recolher os caquinhos, pensar numa forma diferente, naquele momento ali que você tá com a cabeça no travesseiro, pensar, amanhã eu vou fazer desse jeito, vou experimentar para poder ver se funciona. Muitas vezes as coisas elas acabavam indo por uma linha mais dura do tem que ser feito. Do deve ser feito, temos que cumprir o prazo, vai todo mundo perder aqui à noite, vai todo mundo perder o final de semana, e acontecia. Era muito, muito chato. E você sabe, Brigitte, que você comentou um negócio que eu acho sensacional. Por quê? Tem muito especialista que ele pega o PMBOK e se protege atrás dele. Começa a criar complexidade onde não tem. E fala, mas olha, precisa desse documento, eu preciso lá da lista de atributo das atividades, que eu vou falar pra você, eu nunca usei. Também não. Mas é legal que quando você conhece conceitualmente, você sabe que o que você está fazendo ali é aquilo. Muito mais simples, mas é mais ou menos aquilo. Então você sabe a estrutura, sabe para que serve, sabe onde se encaixa. Isso a gente ensina. Agora, assim, essa percepção de falar assim, não tem que ir nesse detalhe, ou também perceber que às vezes é um pouco de malandragem do especialista, de tirar o foco e te atrapalhar, também é com o tempo, não tem outro jeito. E quantas vezes eu me frustrei, quantas vezes eu desisti de projetos, literalmente, eu falei, cara, eu não consigo sair do lugar. Eu tô perdido. E aí dá um pouco até de raiva, porque quando você vai conversar com um profissional mais experiente, mais casca grossa mesmo, curtido do sol, ele tinha uma solução que você fala, cara, não é possível, cara. E 99% das vezes não tinha nada a ver com gerenciamento de projetos. Exato. Era uma conexão, era uma fala, era uma reunião, era um desdobramento. Eu falei, cara, olha aqui. E eu vou falar assim, quem é mais pragmático, que tem uma formação mais objetiva, mais binária, 0 e 1, cara, tem uma dificuldade absurda de fazer essa transição. E aí é interessante. É uma virada absurda, né? Você perceber que ali, quando você começa a ver organicamente a atuação das pessoas, fica mais interessante. Concordo 100%, porque se você se esconde atrás do manual, em tese não precisaria de você, era só pegar o manual e descer goela abaixo. Essa habilidade do profissional consegue, para aquela condição, escolher exatamente as ferramentas, o mínimo necessário para poder fazer acontecer. Sim. Vale milhões, né? Acho que não adianta pegar uma coisa que foi desenvolvida para lançar um homem à lua, com a complexidade que tinha o projeto,
Apollo e fala, não, ó, isso aqui, para poder trocar a mesa, tem que ser exatamente igual, senão não vai dar. Essa sacada que eu acho muito, muito boa. Bom, qual foi o maior desafio nessa transição de delegar, confiar, comunicar? Qual que você acha que pegava, assim? Para mim foi essa questão mesmo de me adequar o meu estilo de gestão a lidar com pessoas diferentes. E teve uma sacada que foi absoluta, assim. Imagina o seguinte, na minha concepção eu sempre entendi o seguinte, todo mundo é capaz de realizar qualquer tipo de trabalho, e você vai perceber que é um equívoco absurdo, quando a gente fala isso em voz alta a gente percebe, todos são capazes de realizar o trabalho, desde que bem preparados, bem instruídos e bem geridos. Mentira. Também acho. Tem coisa que você tem aptidão, tem coisa que você curte fazer, e tem coisa que não tem jeito, que não vai sair, bicho, não é daquela pessoa. É incrível. E isso a gente vê tanto na questão da carreira, quanto quando você vai lidar com pessoas na vida pessoal. Isso é natural, né? E o legal é que, assim, agora que eu tenho os meus pico-ruchos, faz mais sentido, quando eu olho pra eles, eu sou muito mais empático, né? No sentido literal da palavra, porque assim, eu sei que eles têm coisas que eles não vão fazer igual a mim, que não vão ser iguais entre eles, que não serão iguais à mãe, então é ótimo. Quando a gente olha isso pro colaborador, a gente pensa assim, e aí a gente vai experimentando e vai acrescentando conhecimento. Você vai delegar uma atividade, o que você tem que avaliar? A primeira coisa que eu falo, quando eu vou delegar, eu falo, primeira coisa, qual é o grau de complexidade, quais são os requisitos técnicos para se realizar esse trabalho? Perfeito. Quais são aí eu olho pro meu time, quem faz isso bem, que vai fazer isso só de eu falar e vai entregar, beleza. Tem gente que vai usar, que eu posso usar essa atividade como uma atividade de desenvolvimento, e tem gente que se eu passar essa atividade, a única coisa que a pessoa vai conseguir é se frustrar. Exato. Então assim, eu tenho que tomar muito cuidado. Então assim, quando a gente olha para as pessoas, a gente tem que saber se conectar, não sei o quê. Meu maior desafio nessa transição, de fato, foi criar essa conexão, entender que as pessoas não são capazes de fazer qualquer tipo de trabalho, ainda que você dê todas as condições. Eles e é muito interessante que até quando você se depara com essa... Tipo assim, a pessoa não consegue entregar. Você falou, ótimo, pelo menos teve um aprendizado. Eu sei que isso você não consegue me entregar. Vamos descobrir o que você consegue me entregar e o que você é realmente bom pra gente poder trabalhar junto. E aí tem negócio, né? E se você chegar à conclusão que ele não consegue te ajudar em nada? Pelo menos não naquele contexto. E aí você tem que ajudar aquela pessoa a se descobrir de alguma forma. Exato. E às vezes a forma que a pessoa se descobre não é necessária para a empresa naquele momento. Perfeito. Eu acho que não é, como é que chama, jogar pedra, mas acho que tem que desmistificar um pouco esse discurso de qualquer pessoa para qualquer área, qualquer... Não é. Não é. Assim, eu vejo pessoas que vão muito mal, o gestor não sabe liderar, não tem nada a ver. Eu acho que às vezes sabe liderar, você fala assim, cara, você vai ser muito mais produtivo numa outra tarefa, numa outra organização que tem, sei lá, mais maturidade para te suportar nisso e tal, do que aqui. Sim. Normal, né? E eu faço uma analogia com o esporte. Eu gosto muito de esporte. Dá pra ver que não é de ginástica rítmica, que não é ultramaratona. Eu sou um cara peso pesado, eu gosto de esporte de força. Me coloca pra fazer um levantamento terra com 300 quilos, eu faço. Um agachamento com 200 quilos, eu faço. Perfeito. E aí isso tá muito ligado também àquilo que eu me formei, àquilo que eu me desenvolvi em tempo de treinamento, mas também é uma questão genética. Olha fibra muscular. Fibra muscular, estrutura óssea, fisiologia, uma série de coisas que são inerentes à minha pessoa. Bom, bacana. Aí, assim, é a mesma coisa de você falar assim, eu tenho um amigo que ele é atleta de corrida, assim, um cara extremamente focado nisso. E ele fez isso a vida inteira. Ele tenta me vender que eu deveria começar a correr o tempo todo. E ele é um gestor muito bem sucedido. E eu achei isso um barato. Eu falei, você não sacou que não é pra mim? Que se eu começar a correr na rua, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser me machucar. O joelho vai embora. É joelho, é tornozelo, é quadril, é tudo pro vinagre. Então, assim, da mesma forma as pessoas têm exatamente isso. As pessoas, tem muita gente quebrada, fazendo o mínimo necessário para se manter empregada, porque elas não perceberam no que são realmente boas. Exato. E o gestor também não consegue direcionar. Eu acho isso um absurdo. Mas eu acho que também tem essa questão do contexto, do mundo cão, que exige resultado atrás de resultado. E faz parte do jogo, né? E o mais interessante é a gente se manter consciente nesse contexto. É importante, é importante. Uma outra coisa muito legal que eu vi que você é um dos recordistas que a gente acompanha de recomendação no LinkedIn. Tem mais de 100 elogiando sua didática e empatia no nosso papo aqui, dá pra perceber por quê. Mas o que te levou a assumir esse papel de professor, mentor, além de gestor? Minha mãe é professora,
né? Eu sempre vi ela dando aula, eu sempre admirei muito. E ela sempre cobrou muito isso da gente, né? E eu também percebi que a transferência de conhecimento, quando você está numa posição de gestão, ela é essencial. Quando você consegue transferir bem o conhecimento, você consegue delegar bem uma atividade, você consegue esclarecer o escopo, o desafio. Isso está muito ligado à questão educacional. E aí, tem uma coisa que eu acho bastante interessante, eu levei isso para a sala de aula. Tudo que eu faço, eu tento me aperfeiçoar. Eu busco conhecimento, curso, treinamento específico daquilo. E aí estudei psicologia, estudei parte de facilitação, utilização de oratória, utilização do espaço, criação de dinâmicas e jogos. Para quê? Para estimular a experiência das pessoas. Tirar daquele momento algo que fosse realmente relevante, né? E eu também sempre me colocava numa posição de muita responsabilidade em sala de aula. Quando a pessoa está lá e ela está recebendo conhecimento, você tem que recebê-la da melhor forma possível. Porque tem muito professor também, e a mesma forma que usam o PMBOK, eles usam do conhecimento para criar um bloqueio, para inibir o desafio, o pensamento contraditório. Muito pelo contrário, eu provocava. Eu às vezes ensinava um absurdo para ver se a pessoa reagia. E isso era muito legal. E esse pessoal foi muito gentil nas recomendações mesmo, assim. Eu curto muito, eu sou muito grato a essas pessoas. Eu sinto muita falta da sala de aula mesmo, porque chegou uma época da minha carreira que eu era 100% professor. E era maravilhoso. Mas, assim, existem coisas que a educação ainda não permite no nosso país, que é viver de pura educação, né? A gente sabe que a gente precisa de outros negócios. Aí eu voltei pro mercado e tô lá desde então. É interessante isso, né? Quando às vezes as pessoas perguntam pra gente, como é que você tá dando uma aula legal, as coisas não veem o esforço que é estudar, que você falou, andragogia, storytelling. Eu estudei até postura, fiz teatro, justamente para poder melhorar a minha postura, né? Qual roupa você vai. Sim. Tudo tá mostrando, tá trabalhando naquilo. Então, ter esse monte de recomendação, eu acho que parabéns, é uma, como é que fala? É uma cereja do bolo aí que recompensa esse esforço. Sim, sim. Muito obrigado. Como transformar frameworks e metodologias densas em algo acessível e prático? Muita didática, muita analogia. Completamente conectado a essa questão da educação. Existe um pragmatismo que você tem que conectar com a maturidade em gerenciamento de projetos da organização. Existem vários frameworks que te levam a isso, para você entender o que você tem que levar. Mas eu vou te falar que 60%, para não dizer 80%, são dos problemas das grandes corporações no nível de projetos são resolvidos com um bom cronograma e uma boa compreensão. Olha só que interessante, não é nem um documento, uma boa compreensão do escopo do trabalho. Se a equipe tem essa visão clara, existe um cronograma factível, sem heroísmo, você consegue conduzir bem o projeto, ele se torna saudável. Só que aí, quando a gente sai dessa esfera, desse núcleo duro, para o mundo amplo, aí a complexidade aumenta vertiginosamente. Né? Você tem concorrência com outros projetos, concorrência com o dia a dia, as pessoas têm problemas, as pessoas têm problemas entre elas, então assim, aí... É desafiador isso, puxa, nossa senhora. Mas eu vou falar que chega uma hora que você tem que encarar como um jogo. Né? Você tem que falar assim, cara, todo dia eu tenho que fazer um jeito melhor, e eu vou dizer, é incrível como nenhum projeto, por mais que seja conceitual, nenhum projeto é igual ao outro. Todos eles são difíceis. Você vai fazer isso a vida inteira. Eu faço isso há 20 anos e é difícil há 20 anos. É demais, porque é que você falou, né? São uma mesma pessoa interagindo com outras pessoas, ela tem completamente diferente, resultado diferente, o ambiente influencia, o colega influencia, como é que ela tá no relacionamento dela, no fórum íntimo, como é que tá a empresa, cara, tudo. É o que você falou, eu vejo... muita coisa por projeto heroísmo. Eu trabalhei numa organização que tinha muito. Tem que ir até o final do ano, é meta de todo mundo, cada um tem 5 metas, vamos lá, e acabou, não quero saber. Aí tinha uma vaga lá que a gente brincava e que era cadeira elétrica, que era o gerente de projetos de TI. Cara, não durava mais 6 meses. Exatamente. Se queria mandar alguém embora, queria que ele pedisse a conta, senta na cadeira aqui. O cara sentava na cadeira, não durava 6 meses, porque era pressão em cima de pressão e não tem nada a ver, não é objetivo massacrar ninguém, né? Não, eu vejo assim, eu vejo muito gerente de projetos lidando com um peso absurdo. Você imagina,
O cara não consegue mobilizar o time. O time, às vezes, eu vou falar assim, pô, da minha experiência, né? Ele tem um conhecimento técnico para realizar? Se sim, eu acho que também falta uma questão assim de... existem aspectos que a liderança tem responsabilidade de criar um ambiente motivacional, mas a motivação, eu falo isso, e não é minha essa frase, é uma porta que se abre do lado de dentro. Claro. Se ele não quer contribuir, bicho, ele não vai contribuir. E o mais interessante, ele vai fazer cama de gato com o gerente de projetos. Porque o gerente de projetos ele não tem a obrigatoriedade de conhecer o técnico. Ajuda, viu? Ajuda. Estudem. Continua se preparando, se aperfeiçoe, faça imersões cíclicas na natureza do teu projeto. Não deixa isso de lado. Mas você vai ter sempre um técnico líder que vai te apoiar. Esse cara tem que ser o líder técnico. Poxa, ele tem que puxar. Só que eu acho que às vezes o gerente de projetos ele começa a querer resolver, porque ele fica tão desesperado, tão cobrado, que ele fala, não, eu vou fazer, deixa que eu faço. E passa... Só que eu. Isso é o que acontece? Aí isso não vai falar que é você, né? Mas ele faz o quê? Faz mal feito. Sou eu! Etapa 2. Não, eu tô melhorando, mas vou dizer pra você que boa parte da minha vida foi desse jeito. Que é isso? É tanta pressão, aí você tenta convencer os caras, aí você vai... Ninguém desenrola. Aí você fala, não, então sai. É isso. Tá com o pai. É exatamente isso. E é engraçado, porque começa a dar problema. No começo você vai de leve, aí você fala, não, vamos ouvir. Aí você tem que ouvir e tal. Daqui a pouco começa a passar o tempo e ninguém se mexe. Exato. Aí você vai ficando ansioso. Aí você fala assim, gente, vamos fazer. Aí você tenta mudar a chave, pega muda, aí você cria uma remuneração variável pra tentar estimular. Aí você começa problema em cima de problema. A hora que você vê, você tá numa cama, numa maca, precisando de tomar alguma coisa pra baixar a sua ansiedade. Muito bom. E assim, eu acho isso eu mesmo sou um cara que, assim, eu tento me distanciar. Assim, ó, vamos lá. Eu estudo técnico, eu busco terminologia, mas eu tento me distanciar. Por quê? Porque eu não posso correr o risco de abraçar as atividades. Porque se eu fizer isso aqui, eu não faço o todo. É muito legal, porque assim, minha gestão no projeto assim, é facilitação, é conexão, é entender quais são as dificuldades. Às vezes é uma dificuldade de comunicação, às vezes é uma dificuldade de relacionamento. Puxa, e normal, você vai atuando. Você tem que entender que no momento do início do projeto é natural que a gente não tenha aquele ritmo maravilhoso, que o projeto não sai voando automático, que você vai estar ali com um atraso que você tem que administrar, que você tem que pensar em formas de comprimir o cronograma, negociar com um, negociar com o outro, estabelecer... É normal, isso é do projeto. Agora, assim, aquela ânsia, por exemplo, tô num projeto lá, vou ler esse manual aqui, ó, e eu vou fazer essa configuração. Cara, cuidado. Fez uma vez, vai fazer todas. Exatamente, eu não me aguento aqui de lembrar das histórias que era exatamente isso. Peraí, como é que é? Falando de arquitetura de sistema? Paga o telefone, ligo pra amigo meu, falo, cara, eu não entendo nada, me explica. Passa o final de semana comigo explicando isso. Ah, rapaz, vocês não vão mais me enganar. Vou fazer arquitetura, aprendi banco de dados, eu sei como é que faz os consultos. Qual banco que é? É MySQL, é FireDAC, qual que é Oracle? Vamos lá, eu sei agora, deixa com o pai aqui. Exatamente, tá tudo errado, eu deveria estar olhando por que tá acontecendo isso, né? E o mais interessante é que todo gerente de projetos tem um chefe. Uhum. O chefe do gerente de projeto devia sacar essas coisas. Falei, esse cara tá fazendo coisa que não é dele. Esse cara tá se distanciando. Por exemplo, quando coisa começa a cair os pratinhos do gerente mesmo, o gestor ele tem que entrar, mas por que tá acontecendo? Ele tem que ser capaz de perceber. E eu vou falar uma coisa que é endêmico. Muitos gerentes de projetos trabalham sem nenhum patrocínio. Total. Então, assim, ele tem os recursos que ele não pode trocar, ele tem os recursos que muitas vezes não são suficientes para realizar o trabalho. Pressão. Pressão é metodologia corporativa, né? Assim, o que você usa aqui? Pressão. Basicamente, a gente ameaça mandar embora. E se não faz, a gente efetiva. A gente vai lá e manda mesmo. Da esculacha. Eu arrumo quem faça, né? E eu acho interessante isso, porque assim, você vai argumentar com o gestor. Você tem toda a base conceitual na mão, você consegue defender um ponto de vista. Mas, aí o cara fala assim, então você não faz em 6 meses, você precisa de 10 meses? Então tá bom, não se preocupe, eu arrumo quem faz. E aí parece um cara lá com uma solução completamente desconectada da realidade, vende aquilo e fala, tá vendo? Ele consegue, você não. Você fala, como assim? De onde ele tirou ele tirou literalmente uma cartola do coelho, né? Você fala, cara, não tem nem como disso dar certo. É muito assim. Aí você vai conversar com esse gerente de projetos. Acho que é mais grave. E aí, como é que você vai fazer 6 meses? Eu falo, não, 6 meses eu não consigo entregar. Mas por que você falou que você consegue? Não, que em 6 meses eu consigo arrumar outro emprego. Aí eu falei, então, entendi. É isso. Exatamente isso. É maluquice completa. Exatamente. Eu lembro
da minha experiência com isso, e era pressão no gerente da área, porque muitas empresas vão lá e criam um escritório de PMO, né? Sim. O escritório, PMO e tal. Puxa, isso aí pra mim é um clássico. Aí vai lá e começa, exatamente. Né? Então, todos os projetos que foram priorizados aqui na organização vai ter uma reunião semanal de projeto e meus especialistas vão tocar a reunião. Aí o cara, que é o especialista, o gerente de projeto propriamente dito, começa a fazer reunião e ninguém vai. Aí ele caneta os caras e ninguém tá nem aí. Aí ele fazendo as coisas, ele liga, ele tenta contratar um fornecedor externo para TI, os projetos TI eram exatamente, não, vamos contratar um fornecedor externo. Não tem budget, mas caramba, vamos, como é que chama, reclassificar a verba, que mudar a rubrica. Mudar o que o CAPEX, vamos fazer a classificação aqui. Vamos achar esse dinheiro. É isso. Tem uma área aqui que quer dar um treinamento, não vai mais, então beleza, chama o dinheiro. E começa uma complexidade na coisa. Acho que conta uma história, essa pergunta, porque, putz, você deve ter muito aluno, muito mentorado que entrou nessa espiral maluca e termina numa maca, né? Completamente. E assim, é engraçado que as pessoas... E olha que interessante, pra mim, assim, eu olho profissionais extremamente comprometidos. Assim, literalmente, muito... Eles estão preocupados realmente em dar resultado, em sair do outro lado e ter aquilo como um êxito. Aí sabe o que acontece? Aí elas começam a se deparar com esses problemas, que são da nossa profissão, sem patrocínio e com muitos projetos e uma bagunça e ninguém quer fazer. E aí quem tem tempo não tem competência, quem tem competência não tem tempo e assim segue a vida. Essas pessoas elas vão... E aí é a regra do burnout, né? A pessoa vai ficar doente, vai ter problemas. O que eu vejo assim, né? Eu já vi um caso assim que era bastante interessante. Uma pessoa coordenava a área de TI. Só que a área de TI ela prestava serviço para duas empresas diferentes. Uma corretora e uma seguradora. E cada uma delas era gerida por um gestor diferente. E aí o que acontece? O budget, a capacidade produtiva dessa área era dividida entre os dois. E os dois só brigavam. Esse gerente de escritório de projetos, aí assim, eu sempre faço algumas analogias. A Juísque. Nossa, mas apanhava, rapaz. Apanhava indo e voltando. Por quê? Ele ia tentar negociar a priorização de projetos com um, e ele falou, não, esse aqui é o meu prioritário. Só que não cabia junto com a prioridade do colega. Quando ele colocava para tentar fazer uma conciliação, eles só se batiam. E eles não sentavam na mesa para discutir. E o gerente de projetos, muitas vezes, por ter essa responsabilidade de conexão, ele se vê muitas vezes dividido. É doente. Assim, vamos lá. A gente começa a trazer muita carga pesada para a profissão, que é uma profissão extremamente importante e é uma profissão de maestria. É uma profissão que, puxa, dá para conduzir, dá para fazer. Só que a gente está falando de um jeito aqui que parece que é o negócio seguinte, você quer morrer louco? Você quer ter todas as doenças psicossomáticas possíveis? Vai ser gerente de projetos. Calma, não é isso. O ponto é que quanto mais você conhecer as armadilhas, mais você se prepara para lidar com elas. Existe um background técnico que você tem que ter para você ter, dentro desse arcabouço, ferramentas para lidar, e tem também uma questão que é leveza. Engraçado um cara do meu porte falar de leveza, mas cara, faz o projeto, faz o seu melhor, conecta com as pessoas. O projeto, você vai trabalhar, você tem que ser comprometido para ele dar certo, você tem que estar focado principalmente para ele gerar valor, tá? E a gente depois vai falar mais disso, mas você não pode tomar para si aquele fracasso. Você tem que entender o que não está dando certo e trabalhar pontualmente aquele aspecto para evoluir para o aspecto seguinte. E você sempre vai estar literalmente lidando com item a item, tá? Você vai enfileirar os itens e vai matar um a um. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E você vai superando as dificuldades. Projeto é isso, tá bom? Você vai fazer um bom cronograma, você vai combinar o jogo, mas tem a dificuldade inerente à profissão e é legal. Quem gosta de desafio, gosta, não tem jeito. E é interessante isso, né? Eu lembro, a melhor profissional da área não era que tinha o conhecimento técnico mais profundo, mas era que conseguia organizar os objetivos dos stakeholders. Perfeito. Muito bem. Então, ela começava a ver que tinha um atraso, ela ia lá pro chefe da TI, ou pro cara que tinha poder, pro VP, que ela conseguia contato com os caras, e falava assim, ó, vai estourar sua meta aí, ó. O rapaz ali, ó, tá enrolando, sei lá, hein, tal. Vinha a porrada na hora, a pessoa repriorizava, a coisa começava a andar e as coisas avançavam. Os outros que tentavam, tinha vários, né, perfis, o que tentava fazer tudo acabava... E aí, mais uma vez, né, acho que a disciplina de gestão de projetos é muito importante, é ter o horário para começar e para acabar.
Porque também é outra armadilha que se o gestor começa a deixar, não, vou tocar mais um pouco, não tem mais final de semana. Não. Dorme 4, 5 horas por noite, o estresse lá na estratosfera, a família não aguenta, ninguém aguenta. E vai assim, né, Virgílio? Eu também penso muito na questão assim, gestão do tempo, beleza, já sabe. Mas eu acho que tem um negócio que pra mim vem antes da gestão do tempo, que é a gestão da energia. Sim. Porque não, chega uma hora que você tá trabalhando 10 horas, a sua produtividade e a exposição a erro é absurdo. Você vai ter... Eu já fiz entregas de madrugada que quando eu voltei pra ver no dia seguinte, eu tinha vergonha do que eu tinha entregue. Por quê? Porque tava muito ruim. Aí você fala assim, mas você cumpriu o prazo? Cumpri. Eu vou ter que refazer. Mas assim, agora voltando, né? Você falou dessa questão da elasticidade. Isso é muito comum. É muito comum. A gente começa a querer comprimir o cronograma. Gente, o cronograma é um negócio que você vai estar lá como referência. Você tem que, assim, não pode delargar. Você não pode deixar ele dar errado. Você tem que entender por que ele não está dando certo. Você vai ter que defender os seus pontos de vista. Muitas vezes você vai ter que pedir uma repriorização. E aí, só que assim, vamos lá. Quando você vai negociar com o executivo, nem sempre ele tem esses aspectos do gerenciamento de projetos. Uhum. Você tem que saber qual é o drive que ele está orientado para você se comunicar com clareza com ele. Perfeito. Porque senão, você tá vendo aqui esse cronograma? Ele tinha uma folga de 7 dias. Acabou. E agora a folga total e a folga livre não estão mais... Aí você acabou, você perdeu Não o tá cara. nem aí pra isso, Você tem que falar assim, ó, sabe aquele projeto que era para abril? Então, agora ele tá indo para maio. Ele tá indo para junho. Eu já chuto o balde. Ele tá indo para junho. Só que a gente precisa de mais gente. Se a gente colocar 10 pessoas aqui aumentando o custo para tanto, a gente consegue garantir abril. Puxa, legal. Você deu ali um cenário de decisão para ele. Mas se você quiser manter com o orçamento original, a gente tem que repactuar para junho. E assim, lógico, estou simplificando muito. Você vai ter que ter muito mais embasamento. E aí tem a questão corporativa, porque você não pode queimar etapas. Você fala com o teu chefe, que ele fala com o chefe dele, que ele fala com o chefe do chefe, para você conseguir essa aprovação. O que não pode é o gerente de projeto tomar todo o peso para ele e literalmente começar a blindar as informações do projeto de tal maneira que ninguém perceba que o negócio já foi pro vinagre. E eu vejo que isso acontece com uma frequência absurda. Demais, demais. Ninguém quer dar notícia ruim, né? Mata o mensageiro, né? Eu acho que a cultura de cada organização acaba moldando o gerente de projetos ideal. Tem um pouco disso, né? Mas voltando para as perguntas aqui, claro. Quais as práticas, porque eu adoro esse papo... Vai embora, né? Aqui eu falo 5 horas. Quais práticas cotidianas você usa para manter seu time engajado e saudável em meio a tanta pressão que a gente está conversando agora? Como o gerente de projetos blinda o time para poder sobreviver? O primeiro ponto que eu acho que assim faz uma diferença de verdade assim é o estabelecimento de cadências. E não estou falando só da reunião diária, a reunião semanal, a reunião técnica, a reunião de status. Eu acho que essas cadências, elas criam um ponto de contato, objetivos que tem que ser respeitados. Por quê? Quando a equipe sabe o que deve fazer, como deve fazer e quando deve fazer, puxa, olha que coisa maravilhosa. Você fala assim, olha, seu foco é esse. É isso que eu espero de você. Amanhã, a evolução esperada é essa. Se você tiver dificuldade, a gente pode marcar uma reunião de compreensão e aprofundamento. Todos os dias repassar o cronograma com a equipe. Chega uma hora que a equipe fica tão madura, o projeto já fica tão manjado, que você pode fazer uma por semana, que já atende. Mas eu falo assim, que o que alivia muito. E outra coisa, aí vem o soft skill. Eu gosto muito de fazer piadocas. Isso daí não é só questão de ser satírico, de fazer arruaça, de levar tudo pra galhofa. Não. É muito mais uma questão de você trazer... esse é o trabalho, gente. Isso não é tudo. Isso é o trabalho. É importante pra caramba. É muito importante, mas não é tudo. Então calma. Manter a mente leve, né? Não é isso que vai determinar se eu gosto ou não de você, não é isso que vai determinar se eu acho você competente ou não. Às vezes sim, tá? Não é isso que vai determinar se eu acho você uma boa pessoa, bom caráter, mau caráter, não é isso. E manter um ambiente com abertura. A pessoa tem que saber se posicionar, não sei o quê. Então assim, eu faço piadocas, eu brinco. Lógico, hoje a gente sabe que existe uma série de camadas que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que se brinca. Mas trazer essa leveza, fazer alguma inflexão, fazer eu acho essencial. E principalmente o seguinte, todo o ambiente dos liderados, ele é reflexo, ele é contagiado pela postura do líder. Lógico, se você for um cara carrancudo, o cara que só dá invertida, o cara que não dá espaço para a pessoa se posicionar, nossa, esquece. Ali você vai ter todo mundo de ferradura nova distribuindo coice. É maravilhoso. É muito liderar pelo exemplo, né? É muito.
Eu gosto muito de criar um ambiente leve, brinco mesmo, brinco com o próprio... Às vezes, olha que interessante, às vezes eu tô com um projeto atrasado com o cliente e eu sou franco com ele. A transparência é um negócio muito importante. Eu falo, ó, estamos isso, o plano é esse, é isso que a gente vai fazer. E lógico que a não ação, a omissão é um problema. Você vai apresentar a realidade e aí você vai se mostrar proativo. Puxa, e depois você pode até brincar com isso. Fala, ó, aconteceu isso, mas olha só, né? Agora a gente aprendeu, vai errar mais. É muito importante. E eu acho que vai muito da cultura também. Acho que tem empresa que ele já cria hostilidade no onboard, sabe? É um negócio que é terrível. Cria hostilidade, cria aquele sentimento de vigiar, de opressão, né? E assim, gente, desculpa. O mundo é pesado, tá? O mundo é mau. Isso a gente sabe. Tem essa, ele vai te comer vivo, vai te moer. E cabe a nós, em posição de liderança, tentar atenuar isso, né? E assim, lógico, ainda assim, as nossas decisões elas são pautadas no grupo, não no indivíduo. Eu vou explicar disso mais claro. Se as suas decisões vão ser pautadas exclusivamente no indivíduo, você vai ter um problema muito claro. Vai chegar uma hora que você vai prejudicar todo mundo, inclusive você mesmo, porque você está protegendo alguém que não está tendo desempenho adequado, que não se adequou à cultura, que não está preparado para viver naquele ambiente. Cuidado, tá? Mas você vai cuidar do indivíduo. Você vai orar para ele com as suas peculiaridades, com as suas particularidades e vai ajudar. Esse é o ponto, tá bom? Não fecha os olhos, mas a cultura é o primeiro lugar, né? E assim, a sua decisão do todo é o seguinte, poxa, se a empresa tiver um prejuízo absurdo e todo mundo for demitido, todo mundo foi demitido. Então assim, a minha posição como líder não é só olhar para a minha posição e protegê-la, não, eu tenho que proteger o todo, para baixo e para cima, né? Salvar 100 empregos, no meu caso, é melhor do que perder todos. Tentar salvar um e perder todos. Exatamente. Não, perfeito. Na sua visão, líder de projetos do futuro, e um monte de coisa que está aparecendo, vai ser mais técnico, mais humano ou mais comunicador? Eu acho que assim, quando a gente pensa nessa questão de humano, sem dúvida, e a comunicação ela vai permear essa humanidade. A sua habilidade de se conectar rapidamente a outras pessoas por meio da comunicação é essencial, seja ela síncrona ou assíncrona. O jeito como você escreve, o jeito como você fala, tem literalmente o storytelling entre as duas comunicações, um fio lógico, um estilo, uma forma. Eu acho essencial. Com a inteligência artificial, eu vou dizer uma coisa que é chocante até para a minha própria profissão. Cerca de 80% estimo que daquilo que a gente faz durante a nossa rotina, ela já seja 100% assim, facilmente substituída por uma inteligência artificial. A atualização de cronograma, me desculpe, é fácil. Não, vamos fazer o status report, me desculpe, é fácil. Vamos fazer aqui uma análise de uma reunião para deliberação de pendências e próximo... Gemini tá voando. Desculpa, já nem precisa nem entrar na reunião. Mas assim, ao mesmo tempo, existem alguns pontos de facilitação, algumas percepções que elas não são somente... Elas são específicas das pessoas que estão realizando o trabalho. É lógico que a tecnologia tende a evoluir, mas o gerente de projetos hoje, ele tem que... E assim, não que nós seremos substituídos pela inteligência artificial, mas nós seremos substituídos por gerentes de projetos que utilizam a inteligência artificial melhor do que nós. Eu lembro uma coisa dos projetos que eu tinha mais gestão, acompanhamento, execução, que eram os projetos de melhoria. E quanto maior a organização parece, seja banco, grande empresa e tal, os meus maiores ganhos, as minhas melhores mudanças, as melhores soluções ou as melhores implementações se davam muito, às vezes, por eu sentar, sei lá, gastar um mês, investir um mês sentando e conversando com as pessoas. Exato. A carência que as pessoas estão hoje em dia de sentar, ter uma atenção focada, conversar, ouvir problema, ouvir a história, ouvir os medos, e a gente anotar tudo que ela tem, e depois a gente virar quase que um representante, quase que um vereador daquele projeto, nas instâncias superiores, que quem trabalha em projeto, Perfeito. Quem trabalha em processo tem muito acesso. Sim. É fundamental, né? E eu acho que, quando você estava falando assim, Virgílio, me deu um estalo aqui que, assim, muito se deve ao CC Make, ao sucesso do CC Make, ao Design Think, a questão, assim, a inabilidade das pessoas sentarem e pensar profundamente a respeito de um problema, melhoria contínua, todos eles assim, você pensar profundamente sobre um problema e pensar com sinceridade, né, com franqueza em soluções. E eu acho isso... Aí quando você é capaz de
sintetizar uma dificuldade de um grupo que está ali batendo cabeça num problema muito específico e principalmente resolvível, nossa, você vira o herói. Exato. É as camadas que você tava falando. Quando você começa a falar, peraí, mas você tá reclamando, essa camada aqui, essa camada. Opa, você vai costurando e fala, cara, isso aqui resolve tudo. Cara, é uma caixa que, eu vou dizer assim, numa linha de montagem, é uma caixa que você põe 2 passos pra frente, é um processo de qualidade que você coloca na fonte e não na ponta. Cara, é uns negócios que assim, aí quando você, eu acho engraçado isso, porque quando você chega numa solução que ela é simples, ela parece que ela sempre esteve ali, né? E que você não fez nada demais, mas que você teve que interagir com pessoas, entrevistar, esmiuçar, refletir, analisar dados pra você chegar naquela solução e saber que era ali que você tinha que dar a martelada. Eu lembro uma vez um projeto que a gente participou incrível, assim, a gente descobriu que o alto turnover e o baixo engajamento de uma fábrica no Rio Grande do Sul era porque o restaurante da empresa, que é, sei lá, no Brasil inteiro, tinha um contrato onde tinha que ter 150 gramas de carne, de proteína, para todo o Brasil. Só que lá, 150 gramas de proteína deixava todo mundo puto. E a hora que você foi lá e falou, negociou, identificou que poderia ser isso, a hora que pegou, começou, mas muita conversa, muita análise, muito measure, que você não vai ter ideia vou resolver o bife aqui, deve ser o bife o problema. Você não vai ter. Né? Não tem como. Cara, melhorou muito o engajamento e fizeram um contrato especial, porque aquela região deveria ter carne vermelha todo dia e o bife deveria ser maior. É umas coisas assim que você só consegue conversando. Né, que você falou, é um negócio meio design thinking, IDO, assim, sim. Então Kelly, não sei o que, conversa, que não vai, né? Se você não ouvir, não vai. Bom, hoje fala-se muito da transformação digital, mas ainda há muita confusão sobre o que é. Ainda falou um pouco mais, 2014 e 2015 foi o auge, mas ainda hoje tem muito para fazer. Na sua visão, é só tecnologia ou é principalmente uma mudança cultural? É uma mudança cultural, principalmente. Existem muitas pessoas que... E assim, isso, eu vou falar, primeiro ponto, né? Vamos partir de uma premissa. A mudança é algo não natural para as pessoas. As pessoas, se elas puderem ficar no status quo pro resto da vida, sem nenhum tipo de alteração, elas vão ficar, a maioria das pessoas. Não, mas eu sou movido à transformação, mudança, bicho, isso dói, mudar dói. É complicado. É cognitivamente um gasto muito grande, né? E eu acho interessante, assim, eu sempre faço uma analogia. Lembra quando você estava aprendendo a dirigir ou aprendendo uma nova habilidade? Isso, com certeza, você transpirava mais, você gastava mais energia, você ficava mais cansado. Quando a gente faz qualquer tipo de transformação, e as digitais elas estão nesse arcabouço, elas tendem a exaurir as pessoas. E a gente, vou falar uma coisa assim, né? Eu acho que a gente está no meio da estrada aí, né, Virgílio? Uhum. A gente começa a ficar com menos paciência para essas coisas. Pra papo motivacional, desculpa. Exato. Aí eu falo assim, não, bicho, daqui em diante... gente, precisamos trabalhar com um grupo, vamos aqui fazer um retiro, não sei o quê. Pô, não, cara, vamos lá. É assim que vai ser em diante? Tá. Quais são as habilidades necessárias? Onde que está essa informação? Vamos ter um treinamento? É objetivo, cara, é objetivo. Só que assim, muitas pessoas precisam muito mais desses aspectos, né? E eu acho que assim, nós somos migrantes digitais, né? Uhum. Então a gente passou por uma questão, quando a gente fala transformação digital, desculpa, eu sou do tempo que você conectar a internet era uma coisa maravilhosa. Você tinha que fazer de madrugada no conexão de AWP lá, aquele barulhinho clássico que você fala, cara, pra carregar uma foto, ela carregava por linha. 56/6.6 kbps era o modem, né? Era você saber configurar a rede pra conectar ali com o CDzinho do American Online. Era mágico, era mágico. 92.68, você sabia dos DNS decor, 0.7, você fala, cara, eu sou muito bom. E é interessante que para nós, eu gosto muito de observar, para nós, essas transformações, elas foram extremamente impactantes e a gente meio que se adaptou a tornarmos adaptáveis. Uhum. Isso virou uma habilidade. Tem gente que já nasce na imersão digital. Eu olho pros meus filhos, eles não têm ideia do que é um telefone de disco, mas assim, não tô fazendo isso com saudosismo. Porque parece que a gente fala assim, nosso tempo que era bom. Não era, bicho, era muito mais difícil as coisas. É muito mais legal agora. E a perspectiva também. Ao mesmo tempo, a gente tem essa habilidade. As pessoas, e eu não tô falando que são as mais velhas ou as mais novas, que elas não têm essa característica, elas têm menos essa adaptabilidade. É impressionante. E a gente também, aí, quando você tá conduzindo, você tem que se conectar às pessoas. Quando a gente fala dessa questão cultural, existem empresas que elas naturalmente são mais
inclinadas a transformações, a mudanças. E eu acho que até, eu vou fazer aqui uma analogia. Por isso que as startups, elas vêm, assim, elas se encaixam nessa nova economia com muita facilidade. Porque elas já vêm, já traz uma galera que está imersa nessa questão de transformação, não sei o quê. Às vezes é um pouco puxado demais, tá? Às vezes transforma aquilo que era tradicional e funcionava muito bem para algo que é inovador, que é incrível, que é totalmente diferente, mas é ruim, né? E isso daí tende depois a voltar. Tem um campo gravitacional que volta para aquilo que funciona bem. E já as empresas que são muito grandes, elas têm essa malha de pessoas, essa questão mais espessa de cultura que demora mais para se adaptar. E por isso que você vê tantas empresas de valor, que tem dinheiro infinito, se tornando incubadoras, trazendo startups para dentro para poder fazer aquela mudança de dentro para fora, para poder criar aquela cultura e começar a contagiar as demais pessoas. Então é uma questão cultural, é inevitável e a gente vamos sentir todas as fases, né? Total. Falando nessa parte de gestão, né, de startup, de empresa grande, dependendo do tipo da empresa, né, como é que eles fazem para equilibrar no portfólio aderência estratégica, governança e flexibilidade? Como é que faz esse molho, assim? A parte da aderência estratégica, né, que a gente fala assim, é o quanto que contribui com os objetivos estratégicos, isso eu vou partir do seguinte conceito, isso é inegociável. Você não pode fazer um projeto que ele não vai levar a empresa para onde ela acredita que deve estar, ainda que isso seja extremamente dinâmico. Né? Quando a gente faz uma analogia dessa quão dinâmico quando você pensa em Balanced Scorecard, que a gente fazia planos de 3, 5 anos, isso não existe mais. Hoje a gente faz revisões de portfólio trimestrais, que a gente faz algumas experimentações e a gente faz alguns ajustes dessa carteira em tempos. Mas eles têm que, quando você olha para o todo do portfólio, quando você pega todos os objetivos, os OKRs, tudo que está descrito ali, ele tem que traduzir transitivamente o objetivo da empresa. Ponto. Os outros dois aspectos a gente estava falando da questão a questão de governança e flexibilidade. E é engraçado que os dois eles acabam sendo antagônicos, parece, né? Total, Porque você fala assim, a questão de autocontrole com essa questão de flexibilidade. E eu acho que isso tem muito a ver com o grau de maturidade da própria empresa. Por que a gente estabelece controle rígido? Por que a gente estabelece ali um comprometimento com data? É porque às vezes não tem aquela questão do comprometimento de tracionar aquela atividade, de sair do outro lado. Então a gente estabelece uma governança muito alta. Lógico que quando a gente fala de governança corporativa, a gente está falando de prestação de contas, a gente está falando de uma coisa mais ampla. Mas quando a gente fala no nível de projeto, a gente está falando de cumprimento de prazo. Está falando de cumprimento de orçamento. É na boca do caixa. Quando a gente fala de flexibilidade, aí a gente está falando assim, talvez uma questão mais cultural, etc., que a gente consegue conciliar a agilidade, e aí leva realmente para a flexibilidade. Isso está totalmente conectado com a natureza de negócio. Pode ser uma coisa intangível, mas, por exemplo, flexibilidade, se você faz prédio, talvez você não consiga mudar ali o projeto de 5 para 10 andares ou de 10 para 5. E no final das contas, eu acho que assim, se eu tivesse que escolher um desses três, com certeza eu partiria dessa conexão do portfólio com a estratégia e dali, conhecendo culturas, processos, o que já existe, maturidade em projetos, aí a gente define os outros dois. Bom ponto, porque é disso que sai a importância perene daquele projeto. E você evita e blinda aquelas coisas. Vamos acabar com esse projeto. Não vale a pena, vamos reduzir o custo no meio. Justamente porque daí não está atrelado a uma meta lá em cima. Exato. Esse desenvolvimento é importante. É muito fácil você matar as coisas, né? Você fala assim, e eu acho interessantíssimo. Toda vez que eu assumia uma área de PMO, alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é mapeamento do que tem. Quais são os projetos correntes. E depois dos projetos correntes, de uma leitura muito franca, muito conectada, você pegar assim, quantos deles estão aderentes ao objetivo estratégico. Às vezes nem tem objetivo mapeado, mas vamos lá, vamos estabelecer. Aí você fala assim, puxa, legal, às vezes você percebe que daquilo que está acontecendo nada tem a ver com o que eles querem ser. Entendi. Aí você fala, como é que eu faço? Aí que começa o trabalho. A estratégia mal feita, desenvolvimento de projeto mais mal feito ainda. O nascimento dos projetos totalmente de acordo com o cara quer, exato. O executivo eu já acordei, eu quero um sistema novo, eu quero fazer tal coisa. Tem que ter app no nome. Tem que ter app. Digital e Transformation. Nessa ordem. Agora AI. AI. Bom, falando numa coisa para tentar resolver isso, ajudar um pouco isso, o PMO é muito importante, né? Que é o escritório do projeto. Como você diferencia um PMO burocrático de um PMO estratégico?
objetivamente, dados. Aí você fala assim, como assim? Por quê? Por que eu simplifico tanto? Existe um aspecto para mim que ele é chave de sucesso. É como que você acessa as informações da empresa. Por que existe o burocrático? O burocrático é porque você vive no caos. E você basicamente vai estar lá e, perdão ao coloquial, você vai estar lá para chutar bundas, cobrar prazo, expor as pessoas, escalar as pessoas. É chato. Você vai criar uma metodologia e você vai ficar verificando se ele cumpriu a metodologia, verificar se ele dentro da metodologia, se ele está cumprindo os prazos do projeto especificamente, e você é chato, cara. Você fica crachá. Nossa, é muito chato, cara. E, ok, existem muitos escritórios de projetos nesse posicionamento. Sou crítico, sim, sabe? Eu acho que dá para entregar mais valor. Tudo depende também, eu acho que depende sempre do contexto. Não jogo só na conta dos heads de PMO. Quando a gente pensa em um PMO estratégico, e eu já jogo isso diretamente para dados. Na minha cabeça, sempre funcionou assim. O escritório de projeto ele tem que olhar para o todo. Ele tem que olhar para a maturidade, ele tem que saber como é que ele vai fazer um assessment, como é que ele vai crescer a empresa em termos de maturidade, como que ele vai se posicionar para ser realmente uma área, um centro nervoso de dados, de informações, de inteligência para apoiar as decisões estratégicas. Uma das questões mais importantes da gestão de portfólio é decidir o que compõe o portfólio. O que entra, o que sai, o que para. E aí eu vou falar assim, e aí tem um bloqueio político aqui. Porque quando você pega um projeto que ele é muito querido de um diretor, você fala assim, esse projeto tem que parar, rapaz, você tá se expondo a um risco, vai rodar, vai apanhar. É. E aí tem esse aspecto, eu acho isso sensacional. Então assim, só que esses dados, eles não emergem simplesmente de uma planilha Excel maravilhosa. E aí eu sou adepto, já fui resistente a essa ideia. Hoje eu sou adepto à utilização de ferramentas PPM e SPM. Que aí, o que a gente está falando? São ferramentas, tal como o nosso ERP, tal como o nosso CRM, são ferramentas essenciais para a nossa profissão, nós precisamos conhecer. Nas áreas de conhecimento que nós trabalhamos, entre o gerenciamento de projetos, gestão de portfólio, risco, etc., a gente consegue hoje ver com clareza que são habilidades necessárias, mas ao mesmo tempo a gente também tem que dominar a implementação, a utilização e principalmente da nossa posição, como que a gente extrai o melhor disso, porque são ferramentas extremamente caras. Imagino. E assim, por isso que eu falo, a estratégia dessa questão de ser burocrático, que separa, principalmente são dados. Se você não tem dados, esquece, você vai continuar cobrando as pessoas, chutando bundas, não sei o que, etc. Vai estar sempre correndo atrás de informações que estão pulverizadas na corporação para prestar um relatório trimestral, e daqui a pouco você começa de novo nessa loucura de reunir esses dados. E do trato dado, o dado tá errado, aí você vai apresentar uma confiabilidade nos dados, você fala, cara, tá tudo torto, nada conversa com nada. É desesperador, é desesperador. Aí quando você tem um centro, e assim, o SPM ele não se implanta sozinho. O que acontece? As pessoas têm que saber utilizar, elas têm que querer utilizar, elas têm que ver valor na utilização, sabe? E aí a gente tem as ferramentas com os dados bonitinhos lá, que tem um nívelzinho de incerteza, de confiabilidade, que é inerente a dados. Só que aí quando eles estão lá bonitinhos, você fala assim, poxa, eu consigo apoiar a decisão estratégica, eu sei qual projeto está atrasado, eu sei qual projeto está muito bem, eu sei qual projeto que contribui com qual objetivo estratégico, eu tenho os dados, eu consigo apoiar. Se não, você tá ferrado. Imagino. Vamos lá, jogo rápido. Gestor bom e gestor excelente. Quais as características? O gestor bom, ele faz excelente cronograma, descreve o escopo e cobra todo mundo. Agora o excelente, ele facilita essas conexões, ele entende as dificuldades, ele percebe o que não está indo bem, apesar de estar com um percentual de completude ok. Esse é o excelente. Isso é importante. E aí um ponto que também acho que deve estar um pouco no excelente é a questão de educação corporativa, né? Você que é professor, mestre, gestor, como eu já falei, que papel a educação corporativa tem na carreira hoje? Essencial. Porque muda toda hora, né? Não, tudo tá mudando. É o famoso o upskilling e o reskilling. Ou você está reaprendendo algo que você acabou contaminando, né, por práticas não tão saudáveis, ou coisas que são totalmente novas. Acabou. Ou você tem que aprender o tempo todo. Por isso que uma das características mais importantes do nosso trabalho atual é a capacidade de aprender por em prática. Total. E quais competências serão diferenciais, você acha, nos próximos 5 anos para o gerente de projetos? Técnica, comunicação, análise crítica? Eu penso muito assim, eu tenho refletido muito sobre pensamento sistêmico. Você ter a habilidade de você perceber o efeito de uma ação isolada no todo e vice-versa.
eu vou selecionar um projeto, existe... Aí, por exemplo, uma coisa que eu adoro analisar e tá dentro dessa habilidade, quando você olha pro portfólio, você fala, existem projetos que eles são excludentes, que se um for executado, o outro não pode, porque eles concorrem exatamente o mesmo caminho, têm objetivos similares. Existem projetos que eles são sinérgicos, que quando eles são executados juntos, eles conseguem entregar mais resultado. Existem projetos que eles são mutuamente dependentes. Por isso que quando eu começo a refletir sobre isso, nesse nível, assim, lógico, tem as questões da tecnicidade, utilização de dados, inteligência artificial, isso é inegociável, tá? Tem que ter. Mas quando eu olho assim, essa habilidade de você ter uma capacidade de abstração e ver como as coisas se conectam... Não, perfeito. Visão sistêmica é fundamental e coerência, né? Porque a gente está fazendo alguns projetos com prefeitura e o maior desafio que tem é quando a gente pega o plano de governo que o prefeito vendeu, a gente pega os projetos, como diz o meu sobrinho, nada fala com nada. Se conecta. Nada. Eu vou reduzir o custo, mas eu vou aumentar a praça, mas eu vou... Eu vou fazer uma fonte ali, vinda da Itália, mas é pra reduzir custo. É isso, exato. É uma coisa assim que são tantas secretarias, a maturidade é tão baixa que é fácil entender por que a coisa vai se perdendo tanto dinheiro. Então, acho que é um grande ponto que a gente tem para melhorar. E voltando no tempo, se você pudesse falar com o Alexandre lá atrás, no início da carreira, qual é a dica que você daria? Eu ia falar assim, Alexandre, vai fundo. Coma menos chocolate. Não, também falaria isso. Mas assim, eu acho que eu relutei muito com a carreira de gerente de projetos. Acho que por muitos momentos eu acreditava que a minha carreira havia sido acidental. E eu acho que é exatamente esse ponto, Virgílio. Eu falo assim, Alexandre, vai fundo, cara. Você é bom nisso, entrega, se aperfeiçoa, se adeque, busca mais conhecimento, busca conexão com o mercado, mapeie esse mercado, porque é isso, você é bom nisso e é legal, o assunto é bacana. Vai fundo. É interessante isso, né? Eu tinha essa dúvida também quando acabava caindo nessa área de projetos ou de melhoria. E eu via que a maioria das organizações, os principais cargos não eram ocupados por pessoas assim, né? Porque você vira especialista e você acaba evoluindo no especialista, agora mais do que quando a gente começou. Sim. Porque era impossível. Como bom agente de projeto, no máximo você virava diretor de qualidade, que não tinha nada a ver com o que você fazia, e botava diretor de TI, enfim. Então, eu acho que tinha um pouco disso, hoje está mudando, ainda bem. Mas o que você falou, eu acho que é uma profissão extremamente importante, que é impossível de você automatizar 100%. Ele vai conseguir guiar os outros aprendizados, as ferramentas que vão surgindo. E também concordo, acho que investe, aprende a se comunicar, faz esse show que você deu aqui foi muito bom. Muito obrigado. Última pergunta pra gente encerrar o nosso podcast aqui. Dica de livro ou podcast ou alguma coisa para o pessoal estar lá em casa para assistir, para ler esse final de semana, enfim. Bacana. Podcast da FM2S. Obrigado. Falando francamente. Sendo, e também, um livro que para mim foi assim disruptivo, quando eu tive o primeiro contato com ele, foi o Pipeline de Liderança do Ranchara. Não é um livro novo, não é um livro que está no mainstream agora, mas ele me ajudou muito a entender exatamente a transição do técnico para o gestor. E ele faz uma analogia, eu adoro, quando eu começo a refletir sobre isso, eu dou uma viajada, porque ele faz uma análise da transição, e olha que interessante, ele orienta as empresas a criarem esse pipeline de liderança. Mas ele falava muito assim dessa transição do técnico para o líder de outros e líder de líderes, e depois ele escalava isso para outros 3 níveis. Eu achei incrível. Deixa eu ver o que mais. Mas é fantástico isso, porque a maioria das empresas acha que o líder vai surgir. Não, que você sacode uma árvore, cai 2, né? Você fala assim, putz. Cara, é muito difícil conseguir. Alguém que tem habilidade é muito difícil formar. Aderência à cultura. O cara já tá lá dentro. O cara já sabe como a empresa funciona. Não vai brigar com ninguém por causa disso. Aí você forma o cara. Tanto que depois eu li em complemento a isso, aí o nome é horrível, que acho que é Paixão por Vencer. É bom esse livro, do Bernardinho. Não, Paixão por Vencer, nossa, acho que é do Jack Welch. Eu posso estar errando o nome. Tá certo. É do Jack Welch. Porque o nome eu acho péssimo. Eu tenho respeito porque eu acho o nome péssimo. Eu li, do Jack Welch. É um nome muito de autoajuda, mas ele é um bibliográfico da carreira do Jack Welch. É legal esse livro. E aí o que acontece? O case do Rancharan é baseado na formação da GE, que teve o Jack Welch como presidente por muitos anos. E quando ele faz essa visão, quando o Jack Welch se aposentou, tinham 6 pessoas dentro da empresa prontos para assumir a presidência. 6. Me diz uma empresa que tem 1 no pipeline. Um. Não existe. Cara, muito difícil.
Empresa de dono, inclusive, você vê o pessoal lá, o cara morre praticamente, daí se aposenta com 82, 83, daí vive a empresa mais é comprada anos. por um grupo porque os filhos não foram formados, não tem também uma formação ali de uma pessoa. Não tem executivo, não tem nada. Não tem nada. Você fala assim, cara, fica órfão. Eu tive a oportunidade de trabalhar por muitos anos no Grupo Ultra. Eu vi ali um pipeline bem estabelecido. Ali eu nunca vi os presidentes que passaram, todos eles. Salvaguarda, eu acho que o penúltimo ele foi de mercado, mas o resto tudo foi de base, assim, sabe? Formação de base. Mas as empresas em si, elas têm isso e eu acho isso muito dolorido. Porque chega um cara novo, é um cara de cultura diferente, ritmo diferente. Certo? Gostei muito desses 2 livros. Deixa eu ver. Gosto muito do Fale como Steve Jobs, que acho que ali dá umas orientações muito interessantes e, assim, sempre baseado em 3 pontos. Acho muito... Para oratória isso é essencial. 3 pontos. Ah, mas eu tenho 10. Não, pega 3. Pega os melhores. E ele fala muito dessa questão de como que você cria entusiasmo, como que você entrega isso por meio da fala, cria expectativa, tá ligado? Muito essa questão, é base do storytelling, sabe? É uma publicação anterior até o termo ter surgido, pra parte de comunicação. Deixa eu ver qual mais. Só pra fechar. Eu não vou falar de nenhuma literatura mais técnica, assim, que eu acho que é dolorido. Lê o PMBOK, lê o PMBOK. Você fala assim, se você estiver na beira de uma piscina num dia ensolarado, pega o seu PMBOK e abra ali 700 páginas tranquilo, de pura alegria. 9 A vontade de morrer devagar, rapaz. Total. Prince 2. Nossa. Eu acho, assim, esses 3, deixa eu ver, pra fechar. Putz, é que eu sou suspeito, né? Eu não tinha nenhum livro específico do Peter Drucker, mas eu acho que qualquer coisa do Peter Drucker eu acho incrível. O Peter Drucker, ele é fantástico de colocar para você um conhecimento que você tem noção, mas ele estrutura de um jeito diferente, muito mais fácil a conexão entre as coisas, e você fala, cara, isso é fantástico e vou aplicar isso na minha vida. Ele traz alguns conceitos que ele simplifica, quando ele fala, por exemplo, de inovação. Ele fala, inovação é o seguinte, é aquilo que você implementa, muda o comportamento de consumo. Isso acabou. Mas a minha empresa tem escorregador, tem piscina de bolinha, tem não sei o quê, somos inovadores. Desculpa, você não mudou o comportamento de consumo, não é inovação, porque eu sou apegado a esse conceito. Ótimo, fantástico. Bom, muito obrigado por participar aqui com a gente, foi ótimo o podcast, foi um bate-papo aqui entre amigos, a gente discutiu bastante coisa interessante sobre gestão de projetos. Espero que você tenha gostado, se você é da área, se você tem vontade para a área, isso aqui foi uma aula, pessoal, isso aqui foram anos e muito cabelo branco para aprender, nem 10% disso. Então, é uma baita oportunidade para vocês olharem, verem e mandarem suas perguntas, suas questões, seus comentários, assistirem os cursos. O MBA de Gestão de Projetos está lá. Essencial, essencial para entrar lá. Inegociável. Inegociável. Ativar o sininho. Por favor. É isso aí, seguir a gente. Muito obrigado por mais esse papo franco aqui que a gente teve. Grande abraço.